voltamos. Continua, Thaís. Então, Vamos tá. terminar. Então aqui já está feita a nossa pintura de fundo, né? Assim, recapitulando. Quando a lata estiver suja, pode ter alguma marquinha de cola, pode ter alguma marca, algum resíduo, a gente sempre dá uma limpadinha com álcool antes, tá? Sim. Acabei esquecendo Antes de falar. de passar o primer. Isso, antes de passar o primer. Daí aqui ela já está com o primer, aqui ela já está com o nosso fundo branco, que vou fazer em 2 cores, e 2 mãos do PVA azul Bali, tá? Aí agora, me alcançar a latinha essa. Ó, se vocês perceberem aqui, ela está toda respingada, ela está feito todos uns pontinhos, né? Que na verdade a gente consegue esse efeito com o nosso spray, tá? Então, na outra aula eu já tinha até explicado para vocês, né? A forma de mexer, que tem que deixar ele homogêneo, mas tem que ser lentamente para não dar bolhas, etc, né? Então, coloco aqui, tá misturado. Agora, deixa eu colocar aqui só pra gente não fazer bagunça, né? A gente vai aplicar, né, testar. Vai aplicar de longe. Vai aplicar de longe o spray para fazer o respingado. Feito todo o respingado, daí a gente vai aguardar secar, tá? E a gente vai fazer o sombreado. O sombreado é feito com um azul mais escuro. Sempre quando for fazer o sombreado, então se eu estou usando um amarelo, eu vou usar um tom de marrom ou um laranja queimado. Se eu estou usando um verde mais claro, eu vou usar um verde musgo. Sempre é um tom sobre tom para ele dar o contraste, né, da bordinha, para aparecer. Isso. O pincel de sombreado é esse pincel que ele tem esse corte, né? A gente chama de chanfrado. Então ele é esse pincelzinho aqui que ele tem essa inclinação. A gente precisa sempre hidratar e molhar. Tá? A gente vai tirar o excesso dele aqui da água. Vai colocar um pontinho só de tinta, uma quantidade bem pequena, né, do pincel. Isso, na pontinha maior, tá? E daí aqui, eu vou fazendo uma parte sem o spray, que eu acho que dá para visualizar melhor. Sempre ele nessa posição reta, né, na peça, nessa posição retinha, a gente vem puxando e vem fazendo a sombra, tá? Ele precisa ter água para escorregar. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais grosso, porque senão eles não conseguem ver em casa. Mas em casa, pela quantidade de água, você consegue fazer ela mais estreita, consegue fazer ela mais fininha, e vai do gosto de cada um. Aí toda vez que vai continuar o sombreado, eu preciso lavar o pincel na água, tirar o excesso e voltar aqui, ó. Se eu quiser afinar um pouquinho essa sombra, diluir, é só passar com água aqui, ó. Aí eu vou tendo esse efeito do sombreado aqui. Sim. Tá? Então, vou fazer mais um pedacinho aqui. Ó. E isso aqui já vai dando um acabamento nessa bordinha. Esse acabamento aqui também pode ser feito sempre com tons de marrom. Então, por exemplo, eu posso fazer no amarelo ou no laranja, sempre com tons de marrom, porque o marrom sempre dá esse contraste. Esse amarelo aqui foi feito com marrom. Isso, ele foi feito com marrom café. Tá. Esse é o amarelo indiano, né? Amarelo da Índia, e ele foi feito com marrom café. Ok, tá? Vamos lá. Então, o sombreado é bem simples, é só isso aqui mesmo. Muita gente às vezes pede dica, mas não tem. É você treinar, deixar o pincel sempre molhadinho, certo, pincel né? correto, né? E pouca tinta sempre na parte mais longa do pincel. Ok. Para fazer a costura, a gente vai usar o PVA fosco branco, tá? Que é esse aqui. Ou pode ser uma tinta acrílica branca também. Eu vou sempre umedecer o pincel, e no caso do pincel para fazer a costura, é esse pincel fininho, que a gente chama de liner ou filete, tá? Então aqui tem só uma dica, tá? Que é bem importante. Peguei a tinta, dependendo do PVA, que nem esse aqui, que é um PVA mais consistente, se eu for fazer a costura dessa forma que tá aqui, vai sair um borrão. Então eu tenho que apoiar numa superfície girando o pincel, tirar o excesso girando. Porque dessa forma eu tiro o excesso e eu faço uma pontinha. Então eu deixo o traço bem definido, tá? Aí aqui, por exemplo, seguro firme e eu não vou pintar, eu só vou encostar e tirar. Encostar e tirar. E a costurinha vai aparecendo, tá? Então, ó, deixa eu só diluir um pouquinho aqui que tá mais grossinho, ó. Se perceber que a tinta tá muito grossa, é só diluir um pouquinho com água. Ó, coloco e tiro, coloco e tiro. E aqui eu vou fazendo toda a parte da costurinha. Essas são técnicas que eles podem, né, quem
faz a pintura country usa muito nas placas, bonecas, roupinhas, né? Então usa bastante. Isso aqui é só ir mesclando as técnicas, você tem inúmeras possibilidades para trabalhar, tá? Que nem aqui eu estou fazendo técnicas da pintura country, mas a pintura em si é uma decupagem, né? A técnica em si é uma decupagem. Então eu posso ir misturando as técnicas, pintura country com decupagem, com pintura decorativa, para ter mais opções. Ó, aqui eu escolhi, né, no caso, um desenho que vai dar certinho na altura da lata, né, para não ultrapassar, e também tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente gosta de um desenho, mas ele ultrapassa a largura aqui, depois fica difícil o acabamento, porque nesse canto aqui das latas, em geral, elas são mais estreitas, aí o papel enruga e ele não assenta, né? Ele começa e na hora de dobrar ele não assenta. Não vai então, colar. procurar usar sempre esse espaço aqui, tá? Esse daí é papel que o pessoal usa em decopagem mesmo, não é o... Esse aqui não tem nada a ver com papel de scrapbook. É, de pode ser decopagem. usado também, tá? Mas assim, são duas formas diferentes. Quando eu uso o papel para decupagem, que é um papel bem fininho, o que vai acontecer? Você vai ver quando eu colar agora, ele vai ficar aqui e ele vai assentar. E ele vai até aparecer as ondinhas da lata. Quando eu uso um papel mais grosso, como é o papel de scrapbook, que é um papel de uma gramatura bem maior, ele vai fechar nessa lata, tá? E ele não vai se moldar aqui. Então esse aqui fica mais parecendo uma pintura mesmo, né? Ainda mais que a própria temática do papel, se você olhar, tem costurinha, tem sombreado, já é uma temática country também, tá? Então, para colar, na verdade, a gente vai usar a cola decupagem tradicional, né? Que é a cola que eu gosto de trabalhar por ela ter um pouco menos de água. Então, ela enruga menos o papel, né? Na hora de fazer a colagem. Não precisa muito, porque é um desenho pequeno, tá? Aí passa, então, no papel, né? No papel. Aqui, ó. Passar no papel. De dentro para fora eu gosto de aplicar, porque daí não fica nenhuma perda nas dobrinhas aqui, né? Ó. Tem que aplicar rapidinho, porque a secagem é rápida dela, tá? Vou escolher lá um lugar na minha latinha. E vou colar. O único cuidado que tem que ter aqui é na hora da colagem. Deixa eu só ajeitar aqui que ficou tortinho. É de não deixar nenhuma bolha. Então tem que ter um paninho seco, alguma coisa para você trabalhar. É isso aqui. Tá? Aqui eu vou pressionando, vou retirar todas as bolhas e ó, o que eu falei para você, como é um papel bem fino, a hora que a gente faz a decupagem, a colagem, aparecem até as ranhuras da lata, porque ele realmente Parece entra. que foi uma pintura, né? Isso, ele entra e ele faz esse trabalho bem, fica bem real junto com as técnicas de pintura daqui. Se você vê nas latinhas ali, elas estão escritas, né? Caneta, lápis de cor. Aqui você pode escrever o que você quiser. Eu escrevi ali certinho, separado para cada item, Para ver se organizava um pouco a bagunça. Lápis de cor, Isso. canetinhas, giz de cera. E aqui você escreve daí com a caneta permanente. Até para cozinha, né? Orégano, alho, sal. Isso. Aí o que acontece? Mudando os temas, por exemplo, que nem você falou de cozinha, posso fazer verdinha, posso fazer na cor da minha cozinha, existem guardanapos, papel de decupagem com tema de ervas, de temperos, aí você pode galinha, escrever. né? Aí tem vários temas diferentes, né? A gente pode fazer. Eu faço muito para aniversário infantil, então, por exemplo, vamos fazer uma festa e vai ser tema flores. Então, com flor, o nome da criança, a idade, porque hoje em dia, assim, reciclar é uma necessidade, né? Então, a gente não tem, a produção de lixo é muito alta. Então, o que a gente puder realmente reverter e não gastar tanto, né? Poder aproveitar as ideias para trabalhar a sustentabilidade é melhor, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Passado isso aqui, Estela, muita gente me pergunta como proteger. Da mesma forma que protege a pintura verniz em madeira. acrílico acetinado. Isso. Então. Eu gosto sempre dos produtos à base d'água, né? Mesmo o nosso verniz geral da True Colors, ele é à base de álcool, mas eu ainda prefiro usar o verniz à base d'água, é uma preferência pessoal, porque eu escolho Mais sempre fácil o que é à base limpar, né? d'água. Então, é só aplicar. Só passar. Vai passar e qual o aplicar período de secagem? Uma hora? Não, ele é imediato. É rapidinho. É rapidinho. A partir do momento que eu apliquei aqui, Já vai secando. eu passo o rolinho para tirar as marcas do pincel, ele já está completamente seco. Daí Então é uma peça rápida, gente. Isso, é uma peça rápida de Legal fazer. para fazer para lembrança mesmo, que você consegue fazer uma grande quantidade, né? Isso. É um material fácil que muita gente tem acesso, porque quase todo mundo usa, né? Que nem esse aqui é de molho de tomate, mas
tem outras conservas que todo mundo E deixa eu te utiliza. perguntar, essa técnica da lata pode ser feita a mesma coisa que você fez num vidro ou não vai pegar? Então, pode, a mesma coisa pode ser feita no vidro, garrafas, né? Eu também faço a reciclagem das garrafas. Da mesma forma, preciso pegar a garrafa, lavar bem Limpar. primeiro. Depois de lavado, que eu tirei todos os rótulos, os adesivos, que normalmente vem muito, né? Eu até tô com umas garrafas lá de azeite de oliva para reciclar, ainda não consegui fazer, senão teria trazido para você. Tem que passar o álcool, porque fica da mão da gente, ou se é como uma garrafa de azeite que vai azeite óleo dentro, puro. a gordura tem que ser retirada para não ter falha no primer, tá? Então a gente retira toda a gordura com álcool. Daí depois disso é o mesmo processo. Primer, a tinta, né, o trabalho, a Isso. cola. Eu até gostaria assim de enfatizar a questão do primer. Muita gente, até por pressa, às vezes por não querer ter trabalho, passa só uma camada do primer. Eu particularmente gosto de passar duas. Principalmente se for alguma coisa de lembrancinha, se for alguma coisa para festa, né? Porque depois corre o risco de enferrujar, né? Então, passando duas demãos, você não protege mais, porque se na primeira demão ficou algum pontinho que você não passou, na segunda demão provavelmente vai cobrir, né? Então, você consegue um resultado melhor. E daí sempre intercalando secagem. Aqui até eu tinha cortado aqui uma corujinha, ó, só para você ver que basta mudar a figura e você já tem outra peça, né? Uma festa de coruja, de bichos, Isso. né? E agora, na verdade, está bem na moda, né? A reciclagem, a sustentabilidade. Então, está tendo um casamento muito grande disso com artesanato, com as festas, lembrancinhas. Natal, Páscoa, você pode colocar biscoito, pode colocar pão de mel, alfajor, né? Enfim, Encher de bala, que encher de criançada balinha, adora. né? Mas então é isso. Então, gente, essa daí é a técnica finalizada, né? Que ela vai ficar assim, ó. Tá? A peça pronta, depois do verniz, ela tá pronta. Isso. Thaís, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que o pessoal amou o programa de Obrigada a hoje. Vamos começar a guardar agora lata, vidro, não vamos mais jogar fora, porque a gente já tem uma técnica aqui. E os produtos lá no ponto da costura, gente. Corra lá. Você que é de fora, liga, né? Tá passando aqui o telefone do ponto da costura, liga que ele vai estar enviando aí para vocês. Se quiserem pincel, rolinho, ele também tem, ele envia para vocês, tá? E Thaís, quero te deixar um beijo, um abraço bem grande e agradecer por mais uma vez sua presença aqui. Eu que agradeço, né, em meu nome, em nome da Trucolors também, que é uma grande oportunidade para a gente, assim, de poder também estar passando para as pessoas, ensinando, resolvendo as dúvidas, né, que as pessoas têm. E eu até quero pedir, assim, para você, para os teus telespectadores, se alguém tiver alguma técnica específica que queira aprender, se quer deixar alguma sugestão, pode deixar para a gente, que a gente passa a repensar as aulas de acordo com o que eles querem, como foi esse das latas, né? Então, gente, ó, lá no Facebook é Thaís Rocha. Quem não conseguir achar, pode entrar no meu Facebook, que ela tá lá, e procurar por ela, tá? Então entra lá, deixa a sua ideia, o que você gostaria de aprender, o próximo programa que a gente for gravar aqui, então deixa lá a sua ideia. E é isso aí, então obrigado. Obrigada a Quero você. dizer a todos vocês que nós estamos aqui todas as quartas, às 19h30, aqui na TV Paraná. Um beijo, um abraço, a gente se vê. Mil piscadinha para Sabrina. Mas a minha voz é tão forte. Tem uma etiqueta aqui, vai ficar parecendo de mocó. Ai, pegou fogo. E ela continua pintando, o negócio explodindo. Não, eu fiquei olhando, né? E quando eu vi que caiu, eu falei, ai meu Deus. Fez bzzz, tal.